Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho de 2025 e estamos aqui mais uma vez, 3 horas da tarde, para a nossa aula de número 130 do curso do livro Reforma Íntima Sem Martírio, com a irmã Cidufo. E agora estamos pensando, e pensando muito, numa frase que a gente fala demais, que é sobre: você não tem Deus no coração. Essas pessoas não seguem o Evangelho. Não é possível, não é possível que elas conhecem a palavra de Deus. Não, não tem lógica. E esse tipo de gente que faz isso, né? Ó, sabe por que que está se dando mal? É falta de Deus no coração. Sabe por que que está nessa depressão? Falta de uma religião. A gente fala tanto isso, né? A gente fala demais. E quando a gente é provocado a pensar, né, de tá, por que que eles não seguem? Para entender por que que eles não seguem, eu não posso olhar para eles, porque eu não sou eles. Eu não tenho o olhar deles, eu não tenho o pensamento deles, eu não tenho a vivência, a percepção deles. Quando eu penso, eu estou pensando em mim, olhando para mim. Então, a pergunta que ficou para da semana passada, eu espero que todos vocês tenham pensado muito nessa pergunta. Hum, Garganta tá terrível. A Cleo me manda as coisas, eu faço, parece para 3 dias, mas sabe o que que é? O negócio é o seguinte: eu entrei na primeira, estou agora, na primeira quarta-feira de férias, né? E a voz desgastou muito. Esse semestre, eu trabalhei muito, eu dei muita aula, e eu acho que eu pus uma intensidade muito forte nas minhas aulas, sabe? Eu dei um gás muito forte nas minhas aulas, e esse gás fortíssimo que eu dei nas minhas aulas acabou que cansou a garganta. Eu não sou mais um menino, né? Eu não sou mais um moleque. Apesar de eu continuar dando aula e pulando na sala de aula igual um moleque, não sou mais um moleque, né? Então, a garganta arranha, fica arranhada aqui, é complicado. Mas chuchu, beleza. Tá tudo bem. Tá tudo dentro dos conformes. Tá tudo dentro do que é para ser. Tá bom? Tudo certinho? Tá tudo dentro do normal. Então, é só. Acho que a partir da próxima semana a garganta volta, fica melhor. Então, aí é falta de Deus, né? A garganta foi a falta de Deus, falta do Evangelho. Então, quando a gente pensa por nós, né? E eu já peguei pensando nisso também, né? Ah, não tem Deus. Mas por quê? Como assim? Né? Nossa, quem mata, quem pratica assassinato é porque não tem amor, não tem Deus no coração, não pratica o que Jesus falou do Evangelho. Gente, é muito difícil. E por que que é muito difícil? Porque Cristo nos ensina um amor desapegado. Como é que é isso? O amor de Cristo é o amor desapego. O amor de Cristo é o amor que não é o amor meu, é o amor nosso. O amor de Cristo é um amor que ele tem por todos, é o amor que ele tem pelo grupo, é o amor que ele tem pelo conjunto, ele não tem por um só. O amor de Cristo não é um amor apego. O amor de Cristo não é aquele amor fechadinho, num grupinho, minha família, minha filha, minha mãe, meu pai, não é o meu, é o nosso. Tanto que Cristo, quando fala de Deus, ele fala nosso Pai, ou então os ensinamentos do Pai. É o amor solto, é um amor leve, é um amor que não está preso a nada. E como que nós começamos na aula passada, lá no dia 9 de julho, lá atrás? Como que nós começamos? Falando sobre esse apego, falando sobre como a gente é apegado, falando como a gente se trava, se apega, se gruda nessas coisas. Nós trabalhamos o amor-apego. Nós temos ainda muito. É um pouco da nossa característica, das nossas crenças emocionais, tem esse apego. A irmã Sidufa falou lá no dia 9. É só voltar na aula do dia 9 para a gente ver. Nós ainda somos muito apegados emocionalmente. Então a gente precisa praticar esse desapego.
praticar esse nosso. Não existe meu. A Manuela é minha filha, mas a Manuela, apesar de ser minha filha, ela não é minha. Eu não sou proprietário da Manuela. Eu tenho que deixar a Manuela crescer. Eu tenho que deixar a Manuela ser quem ela é. Eu tenho que ensinar, orientar, dar para a Manuela o meu melhor para ela, para que ela cresça no mundo dela, para que ela tenha a vida dela, para que ela, daqui a alguns dias, faça como eu fiz. Faça, eu com 17 anos, eu saí para morar fora. Então, que a Manuela faça isso, que ela chegue numa certa idade e fala, papai, tá muito legal viver com você, tá muito legal morar com você, só que agora chegou minha hora, eu quero fazer a faculdade fora, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar, eu quero ir para qualquer outra cidade fazer faculdade fora, como eu fui fazer. Entendeu? Então, ela não é minha. Do mesmo jeito que, apesar de falar meu pai e minha mãe, não são meus. E eu, meu filho, não sou filho. Eu sou filho deles, mas não sou propriedade. Eu tenho minha vida, eu tenho minha filha, tenho minha casa, tenho minhas coisas, tenho meu curso. Entendeu? Que nem meu é. Quando eu digo, é nosso curso, porque eu tô aprendendo demais com ele. E esse capítulo veio em cima, veio na hora perfeita para isso. Então, por que que é tão difícil? Porque é um amor muito desapegado. Cristo, ele amava a todos, mas ele, não vou falar, ele não se prendia a ninguém, porque não é esse o sentido. Cristo não se apegava, Cristo não se travava em alguém. Como ele não precisava criar um relacionamento de marido e mulher, por exemplo, ele não tinha nada, trava nenhum. Ele amava todos indistintamente. Quem chegasse perto dele, quem chegasse a ele, teria o mesmo espaço que qualquer outra pessoa que chegou a ele. E essa era a beleza do amor de Cristo. Essa era a beleza do ensinamento de tudo que ele fazia. E isso que é o nosso grande problema, né? Pensar numa vida, pensar num amor, pensar num jeito totalmente desapegado. Totalmente assim, sem propriedade. Mas agora, vamos pensar. Nós estamos falando de exemplos e de amor. Vamos pensar na nossa vida. Quantas conquistas a gente não quer deixar porque eu lutei para conquistar isso? Gente, tem gente que até hoje tem. Esse aqui foi o primeiro que eu consegui na vida. Gente, a gente se apega, a gente se prende a essas coisas. Infelizmente, a gente ainda é muito apegado a essas coisas. Isso é um problema, isso traz um problema, isso é problemático, isso é complexo, isso é difícil. Mas vamos e convenhamos, isso faz parte, isso é parte do caminho, né? E a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai convivendo e assim vai, e assim a gente vai crescendo e é isso que importa, né? Para nós, eu acho que é principalmente isso que mais importa. É a gente ter esse crescimento, é a gente começar a entender que nada é nosso, nada é nosso. Quando a gente for embora, nem isso aqui é nosso, nem isso aqui, ó, nem esse avatar aqui é nosso. Nada é nosso. Nós vamos deixar tudo para trás. Então, para que que eu vou ter apego excessivo às coisas? Imperialismo, a coisas, a pessoas. Não preciso disso. Não preciso disso. Mas isso sou eu que estou falando. Isso não é a irmã Cidufu que está falando, isso é Alberto, sou eu, tá? Vamos ver o que que a irmã Cidufu está esperando. Nós vamos ver se eu estou tão longe da irmã Cidufu. Às vezes eu estou muito longe dela, às vezes vai um monte de bobagem aqui agora, mas eu estou falando a minha percepção antes de partir para a percepção da irmã. Então, vamos lá na percepção da irmã, vamos compartilhar. E agora torcendo, torcendo, para não dar o problema que deu a aula passada. Como eu te falei, o que que aconteceu? Estava falando para vocês. Vocês devem estar vendo a tela compartilhada, perfeita, ok? Ok. Quando eu compartilho, aparece aqui para mim uma tela preta de compartilhamento, né? Que ela some, ela aparece, ela tem algumas coisas nela e de repente ela some. Ela não sumiu, ela ficou fixa na tela. E ela fixa na tela, ela toma quase meia tela minha. E aí eu não consigo ler o que está vendo, o que está acontecendo. Aí é uma luta até eu conseguir tirar,
né? E é difícil, é difícil. Mas nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para batalhar e vai dar tudo certo. Vamos embora. Aqui foi onde nós paramos, né? E a pergunta: e por que é tão difícil seguir os ensinamentos? Vamos ver aqui que a irmã Sidufo fala para nós. Aqui deparamos com um dos pontos de convergência mais comuns nos atendimentos que realizamos no Hospital Esperança. Opa! Opa, então tem alguma coisa que converge com os atendimentos deles, chamado exercício de impermanência. Sabe quem fala muito isso? Budista. Budista. Uma das bases da crença budista é que tudo é impermanente. Eu tenho até um grande amigo, um amigo assim valoroso, que faz muito tempo que eu não encontro com ele. Ele morava aqui no nosso bairro, a gente conversava demais, tinha contato demais. Agora ele mudou de bairro, de bairro e foi para muito longe, a gente não encontra mais. Mas é um amigo que eu tenho assim no coração, chamado Tiago, e ele é praticante do budismo, e ele se diz Tiago por enquanto. Por enquanto ele é Tiago. Por quê? Porque daqui uns dias ele não vai ser mais Tiago. Ele é Tiago agora. Do mesmo jeito que eu sou Antenor Roberto, por enquanto. Agora eu sou Antenor Roberto. Eu não sei até quando eu vou ser Antenor Roberto. Vai chegar um momento que eu não vou ser mais Antenor Roberto. Mas por enquanto eu sou Antenor Roberto. Isso é impermanência. Isso é entender que eu não sou permanente. Pelo contrário, eu sou impermanente. Uma atividade de readaptação com espíritas recém-desencarnados que se fixam em formas convencionais de pensar e que cultivam a ilusão de terem alcançado pleno domínio sobre assuntos da vida espiritual, sendo convocados a reexaminar amplamente suas convicções e aspirações para além da morte física. Ó, solta assim, né? Tá melhorando, vai melhorar, pode esperar. Vamos lá. Então, vocês estão vendo? O que é o exercício da impermanência? É uma atividade para que os recém-chegados no Hospital Esperança se desapeguem do pensamento que adquiriram na Terra, de que sabem tudo, de que as crenças emocionais enraigadas são as verdadeiras, de que eles estão fazendo tudo certo, de que eles estão no caminho certo, de que é exatamente isso que eles devem fazer. Entendeu? É isso aí que é o exercício da impermanência. Eles são, olha só, eles são convocados a reexaminar amplamente suas convicções. O que eles fazem? Eles quebram a base. Sabe a base que a gente ganhou aqui? Eles só quebram a base. Tá vendo? Exercício da impermanência. Qual que é a ideia? Tudo é impermanente. Não tem nada que é permanente. Tudo é temporário. Eu sou o que eu sou hoje. Esse curso vai acabar um dia. Então, nós estamos chegando no final. Nós já estamos no 25. São 30 capítulos, então logo, logo vai acabar esse curso. Eu não sei se. Eu acho que ele não chega ao final do ano. Então, tudo vai acabar um dia. Relacionamentos acabam, casamentos acabam, empregos acabam, empresas acabam, né? Tudo acaba um dia. Então, nada é permanente. E se nada é permanente, eu tenho que pensar no pós-permanência. É nisso que eu tenho que pensar, né? E quando esse curso acabar, nós vamos ter outro. Por quê? Porque aí outro recomeça. Cada vez que um ciclo acaba, outro recomeça. E vamos embora. Por sugestão do benfeitor Bezerra de Menezes, vamos compartilhar algo sobre semelhante iniciativa com os amigos na carne, a fim de verificarem com antecedência uma filigrana das reciclagens que somos convidados no País da Verdade. Olha que bênção! Olha que bênção! Bezerra de Menezes chega para a irmã Sidufo e fala: irmã, vamos fazer o seguinte: tanta gente chega aqui com essa necessidade de passar pelo exercício da impermanência, tanta gente chega aqui com essa prisão nessa permanência, nessa coisa fixa. Vamos dar um empurrãozinho neles para a impermanência? Vamos! Vamos mostrar para eles o que acontece aqui no país da verdade? Vamos embora! Vamos embora! Vamos mostrar então. Então vamos. Vamos ver o que ela fala? Ai, que legal.
né? Aí, ó, quando ela fala, né, verificar com antecedência uma filigrana das reciclagens, é um pedacinho das reciclagens que é convidado. Então, vamos ver esse pedacinho da reciclagem. Aqui. O exercício da impermanência é constituído de ciclos de debates entre co-idealistas que já conseguiram recuperar-se de momentos mais dolorosos. Para. Então, imagina o ciclo de debate. Mesa redonda, dessas que a gente vê aí em AA, nesses grupos, beleza? Onde lá tem pessoas que estão presas na permanência, pessoas que estão a caminho da impermanência e pessoas que já conseguiram, pessoas que já estão totalmente liberadas, tá? Então, imagina, né? Dá para a gente imaginar, vamos imaginar uma mesa redonda com esses três tipos de pessoas lá. Por que que eu falei? Porque, ó, ou conseguir recuperar-se, ou ainda com aqueles que, mesmo guardando relativo sossego interior, adquirido na recém-fim da reencarnação, carecem de reaver esse dinamismo mental na soltura dos conceitos e visões. Então, o que que nós temos? Temos três. O que está na permanência e vai precisar passar pelo exercício da permanência. O que apesar de já chegou, apesar de estar de boa, apesar de estar tranquilo, ele ainda não tem essa clareza de soltar essas coisas e visões. Então ele está meio impermanente ou meio permanente, e aqueles co-idealistas que já conseguiram, que já estão livres. Então tem esses três grupos na roda, conversando. É um ciclo de debate. Para integrar-se com o divino mecanismo universal da transcendência e da mutação. Então, os três tipos de pessoas, esse grupo constituído dos três, estão lá para quê? Para que eles se integrem no mecanismo divino da transcendência e da mutação. Então, quando a gente chega lá, nós vamos abandonar o corpo físico, mas o corpo espiritual chega com as impressões do corpo físico, é a hora da gente transcender, é a hora da gente entender que acabou, que nós estamos lá agora, que nós não estamos mais cá e que a gente precisa fazer algumas correções na rota que a gente teve aqui na Terra, beleza? A esse fenômeno da vida mental chamamos de desilusão. Meu Deus! Que é a desilusão? Não aqui no sentido de eu perder uma ilusão, assim, de eu ficar desiludido, mas sim no fato de eu arrancar as ilusões que nós pegamos durante o nosso trajeto, que nós pegamos durante nossa vida. Lembra lá na aula das ilusões, lá atrás? Pois é, a hora que a gente chega lá, o primeiro momento é o momento de desilusão. O que é isso? Arrancar todas as ilusões que a gente trouxe. Tudo aquilo que a gente construiu aqui, que era ilusório, que não existia. Um eu falso, um eu mentiroso, um eu construído em uma base fraquíssima, mas que eu precisava ser e transparecer e parecer esse eu ilusório. Eu tenho que jogar fora. Ou rompimento com as certezas amarras. A certeza emocional virou certezas amarras. Por quê? Porque elas estão amarradas em mim. Meu Deus. Tá vendo o problema da gente não fazer a reforma íntima? Tá vendo o problema da gente não quebrar essa base e transcender e melhorar? A gente vai continuar com isso o resto da vida, e isso vai amarrando a gente. Isso vai nos amarrando. E cada vez mais essas amarras vão fortalecendo e vai ficando mais difícil da gente perdê-las. Por isso, desapego. Por isso, a impermanência. Porque a gente vai, ó, se entrelaçando, se amarrando. Colecionadas durante a passada pela hipnose do corpo. Esse exercício tem etapas variadas, e entre elas, o acesso do participante no campo mental, o acesso, entre elas, o acesso do participante no campo mental de algumas matrizes emocionais
que funcionam como piso para muitas das atuais ilusões e certezas que carregam para a vida extrafísica. O que eles fazem? A gente entra no nosso consciente. O que a gente faz? Entra no nosso consciente. Nos olha. Coisa que a gente não fez aqui, vamos fazer lá. O que? Nos olhar. Nos enxergar. Olhar para nós mesmos. Vasculhar a nós mesmos. Buscar a nós mesmos. Caminhar por nós mesmos. Ou olhar para dentro. Olhar para dentro. É isso que ela chama de acesso ao participante do campo mental. O que faz? Vamos lá, no seu campo mental, vamos buscar algumas matrizes emocionais? Vamos lá? Vamos ver quantas delas servem como base para suas ilusões e certezas? Vamos ver? Vamos ver quantas delas você criou nessa vida? Quantas ilusões e certezas você trouxe nessa vida? Estão te barrando? Vamos lá? Então, por que não agora? Por que esperar para a próxima? Por que esperar ir embora para fazer isso? Porque quando eu faço isso, quando eu olho para dentro, quando eu paro e olho para mim, e me encaro, é isso que eu faço. Eu pego as minhas ilusões e certezas. O que eu tenho certeza? O que eu estou certo? O que eu tenho tão fixo para mim que eu estou certo e que eu estou errado e que eu preciso quebrar? Eu preciso quebrar. O que eu estou certo? Por que é tão difícil assim seguir a Deus? Por que eu não consigo me desapegar de alguém? Por que eu não consigo me desapegar de um emprego? Por que eu não consigo me desapegar de um carro? Por que eu não consigo aceitar um diferente na minha vida? Um neurodivergente, um gênero diferente? Por que eu não consigo me aceitar do jeito que eu sou? Com rugas, olheiras, cabelos brancos, barriguinha diminuindo, mas ainda com um pouquinho. Por que eu não consigo aceitar isso? É a hora de rever essas certezas. É a hora de rever. E a gente carrega essas ilusões para a próxima, tá vendo? E ó, ixi, Maria. Nossa, essa semana vai ser pesada, quer ver? Uma das primeiras e mais motivadoras perguntas nessa tarefa, destinada especialmente aos seguidores de Jesus. Porque, é claro, a Terra, nós, cristãos, seguidores de Jesus, não somos a maioria. Pelo contrário, nós somos a terceira maior população. Antes de nós vêm os islâmicos e depois os hinduístas. E aí depois nós, não, acho que os shintoístas também da China, nós somos a terceira ou a quarta, tá? População do planeta. Então, tem os seguidores de Buda, os seguidores de Shiva, os seguidores de Maomé, tem diversos seguidores por aí, tá? Então, essa é para os seguidores de Jesus, para quem segue Jesus. Exatamente o que fizemos acima. Por que não se vive o Evangelho? Segunda pergunta. O que impede o homem de aplicar os ensinos de Jesus? Olha que já deu um passo. Agora não é mais, o porquê que eu acho, eu não acho, é o que me impede, o que me impede de fazer alguma coisa boa, o que me impede de dar um passo à frente. E por último, por que tem havido tanto discurso e pouca prática nos últimos 2000 anos da Terra? Por que tem havido tanto discurso e pouca prática? Por que nós estamos falando muito de Jesus, mas estamos fazendo pouco? Por que nós estamos falando muito sobre fazer o bem, mas fazemos pouquíssimo bem? Por que nós estamos falando demais
mas a prática é pequena. Todas as matrizes religiosas cristãs são práticas. Todas são práticas. Todas elas eu preciso demonstrar algo. Para o Espiritismo, mais ainda, porque a base é a caridade. E a caridade se faz com prática. Por que que eu não faço? Por que que eu não vivo o Evangelho? Por quê? O que que tem me impedindo de aplicar as lições de Jesus? O que que tem me impedindo de aplicar o desapego, o amor-desapego? O que que tem me impedindo de aplicar o perdão, perdoar alguém? Perdoar alguém pelo que me fez. Por que que eu preciso guardar uma mágoa de uma pessoa? Por que que eu preciso guardar um peso de uma pessoa? Olha, eu não preciso conviver. Eu não preciso conviver. Posso guardar uma distância absurda da pessoa. Posso guardar uma distância enorme da pessoa. Eu não preciso conviver. Não preciso conviver. Em hipótese alguma. Com ninguém. Eu não preciso dessa convivência. Por que que eu tenho que guardar mágoa? Por que que eu tenho que guardar rancor das pessoas? Eu não preciso mostrar que eu faço. Por que que eu não posso fazer? Perdoar ao outro é perdoar a mim mesmo. Não precisa chegar para ele, estou te perdoando, viu? Claro que não. Eu preciso perdoar dentro de mim. É perdoar dentro de mim. Eu não vou esquecer o que a pessoa fez, mas vou perdoar dentro de mim. É fazer o bem. É ouvir, é dar um ouvido. Às vezes a pessoa precisa de um ouvido. Eu, nessa minha lida professoral, muitas vezes deparei com um caso de alunos que precisavam de um ouvido. Só. Mais nada. Eles precisavam ser ouvidos. Só isso. Eu precisava dar um ouvido para eles. Eles precisavam desse ouvido. Só isso. Nada além de um ouvido. Entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nessa situação. Por quê? O que que me impede? Será que eu também não falo muito e faço pouco? Será que eu também não falo muito de Jesus para os outros e faço pouco? Será que eu não cobro muito dos outros um comportamento que às vezes eu não tenho? Eu não lembro quem falou essa frase. Eu não lembro. Não lembro. Tá? Não é minha, eu não lembro. Alguém falou essa frase. Se alguém lembrar, posta aqui no comentário, me ajuda, posta lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, me ajuda nisso, porque eu, de coração, eu não lembro. Mas a frase é assim: o que eu não gosto em ti, corrijo em mim. O que eu não gosto em ti, corrijo em mim. Porque muitas vezes o que eu vejo em você sou eu que tenho. O defeito que eu vejo em você sou eu que tenho. O erro que eu vejo em você sou eu que tenho. Então, o que eu não gosto em ti, corrijo em mim, tá? Então, primeiro vamos ficar com essas três frases para nossa semana. Primeira coisa, essas três frases para nossa semana. Segunda coisa, vamos pensar nesse sentido. Vamos pensar no sentido de por que que eu não faço. O que que me impede de fazer o bem? O que que me impede de prosseguir? O que que me impede de ser melhor? O que que me impede de fazer diferente? O que que me impede de despontar e bum, fazer a total diferença? O que que está me impedindo? Tem alguma coisa que está me impedindo? O que está me impedindo de despontar, de fazer diferente? Algo está me impedindo, mas o quê? Será que não sou eu? Ah, tal pessoa me fez o mal. Será que ela me fez o mal ou será que eu me vi nela? Nossa, eu não gosto. Aquela pessoa tem um comportamento que eu odeio. Será que eu não tenho mesmo? Será que eu não faço mesmo? O mal que eu vejo em ti, eu corrijo em mim. O mal que eu vejo em ti, eu corrijo em mim. Eu acho que é isso que fica para essa nossa semana, sabe? Para a gente entender que o mal que eu vejo em ti, eu corrijo em mim. É isso que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que olhar. Entender.
Será que eu também não sou só de palavras? Não está na hora de eu mudar um pouquinho e passar para mais prática do que palavra? Ou então, achar o que está me impedindo de seguir esse ensinamento de Cristo? Só depende de nós. Só depende dessa semana agora. Eu pensar, até o dia 30, de hoje, 23 até o dia 30, eu pensar, o que me impede? Será que não sou eu que estou falando demais? Eu vou pensar com vocês. E se eu descobrir algo, eu vou falar para vocês. Vocês sabem o que eu falo. Eu vou trazer o curso. Tá bom? Se você gostou, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Muito obrigado pelo abraço de vocês nesse momento tão difícil para mim. Agradeço demais todos vocês, tá? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Semana que vem espero estar um pouco melhor da garganta. Vou estar, porque uma semana sem aula já faz um bem enorme, tá? Forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.